Jovem indigente descobre segredo milionário que pode destruir ou salvar 2 vidas. O desfecho vai te surpreender. Uma manhã úmida de inverno amazônico, com a neblina baixa cobrindo as margens do rio Tapajós, uma garota de apenas 18 anos vasculha montanhas de lixo em busca de algo para vender. O cheiro forte de decomposição mistura-se ao aroma da chuva que se aproxima. Entre sacos rasgados e entulhos, ela encontra um homem elegante, desacordado, com sangue seco na testa e um terno que custou mais que tudo que ela já possuiu na vida. Antes de continuar esta história emocionante, eu gostaria de pedir que você deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Não esqueça também de comentar de qual cidade está assistindo. É uma alegria saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O sol ainda nem havia despontado quando Yara dos Santos começou sua jornada diária no aterro da periferia de Santarém. A garota de 18 anos, com cabelos negros presos em um coque desleixado e pele morena marcada pelo sol amazônico, já conhecia cada canto daquele lugar como a palma de sua mão. Desde os 12 anos, quando perdeu a avó, única pessoa que cuidara dela depois que a mãe partiu em uma embarcação prometendo voltar e nunca mais foi vista, o lixão se tornara seu ganha-pão. Naquela manhã, o inverno amazônico trazia uma neblina densa que se misturava com a fumaça dos pequenos focos de queimada no aterro. Yara respirava pela boca, tentando ignorar o cheiro característico de decomposição que nunca abandonava suas roupas. Não importa quantas vezes as lavasse nas águas barrentas do igarapé próximo à ocupação onde improvisava um abrigo. Estava determinada a encontrar metais hoje. Latinhas, fios de cobre, qualquer coisa que pudesse render alguns trocados no ferro velho do seu Jaime. Precisava juntar dinheiro para comprar um remédio para a tosse que não a deixava dormir há semanas. Com a habilidade de quem conhece bem o território, evitava pisar em áreas instáveis, seguindo um caminho mental que havia traçado ao longo dos anos. Foi quando viu um amontoado de sacos recém-descartados, ainda relativamente intactos. Deve ter vindo dos bairros ricos, pensou, reconhecendo os sacos de marca que só via quando se aventurava perto dos condomínios fechados à beira do Tapajós. Apressou o passo, sabendo que outros catadores logo apareceriam. Enquanto remexia os sacos, seu pé esbarrou em algo que não deveria estar ali. Não era lixo, não era entulho. Era diferente. Agachou-se para afastar os sacos plásticos e sentiu o coração acelerar ao revelar uma forma humana. Um homem. Terno cinza de linho, agora manchado de terra e sangue. Sapatos que brilhavam mesmo em meio à sujeira. Um relógio dourado que faria qualquer catador largar tudo e correr para tentar vender. Mas não Yara. Algo a impediu de sequer tocar nos pertences do homem. Ele está respirando? Aproximou o rosto, sentindo a respiração fraca e irregular. Viu o sangue seco na testa, um corte que parecia profundo. Hesitou. Chamar ajuda significaria se expor, falar com autoridades, responder perguntas. As autoridades sempre desconfiavam de gente como ela, mas deixá-lo ali, não conseguiria viver com isso. Ei, senhor! Senhor, acorda! Tentou, sacudindo-o levemente pelos ombros. Nenhuma resposta além de um gemido quase inaudível. O céu escureceu de repente, indicando que a chuva típica do inverno amazônico não demoraria a desabar. Precisava decidir rápido. Respirou fundo e pegou o celular velho e arranhado que mantinha sempre carregado para emergências, sua única conexão com o mundo, além do lixão e das ruas. Tem um homem ferido no aterro da rodovia. Precisa de ambulância urgente. Deu as coordenadas o melhor que pôde e desligou antes que fizessem mais perguntas. Instintivamente, verificou se o homem ainda tinha carteira. Estava lá, no bolso interno do paletó. Abriu apenas o suficiente para ver o nome no documento de identidade. Raimundo Cardoso. O som da sirene ao longe a fez recuar. Não podia estar ali quando chegassem. Observou de longe, escondida atrás de uma pilha de entulhos, enquanto os paramédicos colocavam o homem na ambulância. Apenas quando o veículo sumiu na estrada, permitiu-se relaxar. Só então percebeu que estava tremendo. Não de frio, mas de uma sensação estranha,
como se algo importante tivesse acabado de acontecer, como se sua vida tivesse acabado de mudar de rumo sem que ela tivesse escolhido. Tentou voltar ao trabalho, mas sua mente não conseguia se afastar da imagem do homem de terno. Quem era ele? O que fazia ali? Foi assaltado? Teve um acidente? A curiosidade a consumia, mas sabia que nunca descobriria. Pessoas como ela e pessoas como ele viviam em mundos completamente diferentes que raramente se cruzavam. Naquela noite dormiu no seu abrigo improvisado, uma pequena construção de madeira e lona compartilhada com outros 3 jovens em situação de rua na ocupação próxima ao igarapé. A chuva caía forte, infiltrando-se pelas frestas do teto precário. Yara tentou dormir, mas o rosto do homem não saía de sua mente. 3 dias se passaram sem que conseguisse encontrar muita coisa de valor no lixão. A tosse piorou com a umidade constante. Numa tarde particularmente difícil, decidiu se abrigar da chuva atrás de uma igreja abandonada nos arredores da cidade. Foi lá que um carro preto, reluzente como ébano molhado, parou silenciosamente. Um homem de meia-idade, usando uma camisa social bem passada, desceu e olhou diretamente para ela, como se soubesse exatamente onde encontrá-la. "Você é Yara?" Ela congelou, avaliando rotas de fuga. Como ele sabia seu nome? Seus instintos de sobrevivência gritavam para correr, mas algo a manteve ali. "Quem pergunta?" "Meu nome é Edinaldo Ferreira. Trabalho para o Sr. Raimundo Cardoso." O nome fez Yara se enrijecer. O homem do lixão. Ele gostaria de conhecer a pessoa que salvou sua vida. "Como me achou?" perguntou, a desconfiança evidente em cada sílaba. Um sorriso calculado surgiu no rosto de Edinaldo. Santarém pode ser grande, mas todo mundo conhece todo mundo de alguma forma, especialmente quando se pergunta às pessoas certas. Yara hesitou. Poderia ser uma armadilha. Havia aprendido nas ruas que ofertas boas demais geralmente escondiam perigos. "Ele está no hospital ainda?" "Não, está em casa, recuperando-se." Insistiu em agradecer pessoalmente a pessoa que chamou a ambulância. Edinaldo estendeu um cartão. "Este é o endereço. Um carro estará esperando por você amanhã às 10, se decidir aparecer." Ela pegou o cartão, notando o papel fino e as letras douradas. "Raimundo Cardoso, Grupo Cardoso Importação e Exportação. Por que ele se importaria em me conhecer? Talvez porque você seja a única pessoa em Santarém que encontrou um homem com um relógio de ouro no pulso e decidiu chamar uma ambulância em vez de roubá-lo." As palavras a atingiram como um tapa. Era isso que ele pensava dela. Que o normal seria roubar um homem ferido. "Não preciso do agradecimento dele." Edinaldo deu de ombros. "Como quiser. A oferta está de pé." Naquela noite, Yara não conseguiu dormir. O cartão queimava em seu bolso como se tivesse vida própria. Por que se importava tanto? Havia feito apenas o que qualquer pessoa decente faria. Mas a verdade era que precisava saber. Precisava entender como um homem daqueles tinha ido parar no lixão. E talvez, só talvez, houvesse uma chance de conseguir algum dinheiro para seus remédios. Na manhã seguinte, contra todo bom senso, dirigiu-se ao ponto de encontro indicado no cartão. Um sedã preto a esperava, o mesmo motorista do dia anterior ao volante. "Decidiu vir", Edinaldo comentou quando ela se aproximou hesitante. "Só por curiosidade", respondeu secamente, apertando a alça da mochila surrada onde guardava seus poucos pertences. O carro serpenteou pelas ruas de Santarém, afastando-se do centro movimentado, cruzando avenidas cada vez mais arborizadas, até chegarem a uma área nobre à beira do rio Tapajós. Uma mansão se erguia imponente, cercada por um muro alto e portões de ferro trabalhado. Quando o portão se abriu automaticamente, Yara sentiu o estômago revirar. Estava entrando em um mundo completamente desconhecido. A propriedade era enorme, com um jardim meticulosamente cuidado, onde árvores nativas da Amazônia se misturavam a espécies ornamentais. A casa principal, uma construção moderna de 2 andares com amplas vidraças, parecia absorver a luz do sol como se a transformasse em algo mais precioso. "O Sr. Cardoso a receberá na varanda dos fundos. Tem vista para o rio", informou Edinaldo, conduzindo-a por um caminho de pedras polidas. Yara seguiu em silêncio, absorvendo cada detalhe,
memorizando instintivamente rotas de fuga, um hábito que desenvolvera nas ruas. Notou câmeras de segurança discretamente posicionadas, funcionários que a observavam com curiosidade mal disfarçada e a riqueza sutil que permeia ambientes onde o dinheiro é tão comum que não precisa ser exibido. A varanda era um espaço amplo, coberto por um teto de madeira sustentado por colunas elegantes. Móveis de vime com almofadas brancas criavam um ambiente de conforto despretensioso. E lá estava ele, sentado em uma cadeira de balanço, o olhar fixo nas águas do Tapajós, que corriam preguiçosamente além do jardim. Raimundo Cardoso parecia mais velho agora que estava consciente. Os cabelos grisalhos contrastavam com a pele bronzeada de quem passou a vida sob o sol amazônico. Vestia uma camisa de linho branca e calças leves. Uma bandagem discreta na testa onde Yara vira o ferimento dias antes. Quando se virou para encará-la, seus olhos, de um castanho profundo como a madeira de mogno, pareceram iluminar-se com uma curiosidade genuína. "Então você é a menina do lixão", disse ele, sua voz surpreendentemente suave para um homem de sua estatura. Yara sentiu o sangue subir às faces. "Meu nome é Yara dos Santos." Um sorriso lento se formou no rosto de Raimundo. "Claro, perdoe-me, Yara dos Santos, como a lenda da Mãe d'Água." Ela piscou, surpresa por ele conhecer a referência à entidade do folclore amazônico, a sereia dos rios. "Por favor, sente-se." Ele indicou a cadeira à sua frente. "Aceita um suco de cupuaçu? Dona Nazaré faz o melhor suco da cidade." Antes que pudesse responder, uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque perfeito e avental impecavelmente branco sobre o vestido simples, apareceu com uma bandeja. Colocou-a sobre a mesa de centro e lançou um olhar avaliador para Yara antes de se retirar silenciosamente. "Não precisava ter vindo me agradecer", Yara disse, aceitando relutantemente o copo de suco gelado. "Qualquer um teria chamado ajuda." "Nós dois sabemos que isso não é verdade", respondeu Raimundo, seus olhos fixos nos dela. "Especialmente considerando onde me encontrou e o que eu tinha comigo." Yara bebeu um gole do suco para ganhar tempo, surpreendendo-se com o sabor doce e ácido da fruta amazônica. "O que aconteceu com o senhor? Como foi parar lá?" Um suspiro cansado escapou dos lábios de Raimundo. "Essa é uma pergunta que também me faço. A última coisa de que me lembro é de estar saindo de uma reunião no centro da cidade. Depois acordei no hospital. Assalto, possivelmente. Embora nada tenha sido levado, exceto meu celular." Yara franziu o senho, absorvendo a informação. "Isso não faz sentido." "Concordo plenamente." Raimundo se ajeitou na cadeira, uma careta de dor cruzando rapidamente seu rosto. "O que me leva a querer entender melhor quem é você, Yara dos Santos, e como acabou sendo minha salvadora improvável." A desconfiança voltou com força total. "Não há muito para entender. Sou apenas uma catadora. Estava no lugar errado na hora certa. Ou no lugar certo na hora errada, dependendo de como se olha." "Há quanto tempo você vive nas ruas?" A pergunta direta a pegou desprevenida. "Não é da sua conta." Em vez de se ofender, Raimundo sorriu. "Justo. Permita-me então ir direto ao ponto. Gostaria de lhe oferecer um emprego." Yara quase engasgou com o suco. "Um emprego? O senhor nem me conhece." "Conheço o suficiente. Sei que é observadora." Notou meu relógio, mas decidiu não tocá-lo. "Sei que tem princípios." Chamou ajuda em vez de me ignorar. "E sei que tem instinto de sobrevivência." Escondeu-se quando a ambulância chegou para evitar perguntas. Ela estreitou os olhos. "Como sabe disso tudo?" "O paramédico que me atendeu disse que foi uma jovem que ligou, mas quando chegaram não havia ninguém. Eles acharam estranho, geralmente quem ajuda fica para receber agradecimentos." Yara colocou o copo na mesa, subitamente desconfortável. Que tipo de emprego estaria oferecendo para alguém como eu? Para começar, algo simples, ajudar Dona Nazaré com a organização da casa. Enquanto isso, poderia avaliar suas habilidades e encontrar uma posição mais adequada nos negócios da família. "Por quê?" "Digamos que tenho uma dívida com você, e não costumo deixar dívidas em aberto." Yara se levantou, a cadeira de vime rangendo com um movimento brusco. "Não quero caridade." Raimundo permaneceu sentado, impassível.
Não é caridade, é uma troca. Você tem algo que preciso. E o que seria? Honestidade. É uma qualidade rara hoje em dia, especialmente nos círculos em que me movimento. Antes que Yara pudesse responder, a porta da varanda se abriu novamente e Edinaldo entrou, carregando uma pasta de documentos. Senhor, a doutora Cleide chegou para a reunião agendada. Raimundo assentiu. Obrigado, Edinaldo. Por favor, peça-lhe que aguarde no escritório. Voltou-se para Yara. Doutora Cleide é assistente social. Pensei que talvez você preferisse discutir sua situação com ela presente. Para se sentir mais segura, a menção à assistente social fez Yara recuar instintivamente. Tinha experiências suficientes com o sistema para saber que raramente funcionava a seu favor. Não preciso de assistente social, sou maior de idade. Sim, mas estou tentando fazer as coisas corretamente. Se vai trabalhar para mim, precisamos regularizar sua situação. A desconfiança de Yara cresceu. Nunca disse que aceitaria seu emprego. Verdade. Raimundo se levantou lentamente, uma mão apoiada na cadeira como se precisasse de suporte. Mas tenho a impressão de que você é inteligente demais para recusar uma oportunidade de sair das ruas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Yara sabia que ele estava certo. Era uma oportunidade que não podia desperdiçar. Mas anos de sobrevivência nas ruas a haviam ensinado que nada vem de graça. Posso sair a qualquer momento se não gostar? Um sorriso satisfeito cruzou o rosto do empresário. Absolutamente. Sem compromissos, sem contratos. Por enquanto. E onde eu ficaria? Temos um abrigo municipal para jovens que estou ajudando a financiar. Você poderia ficar lá por enquanto, até decidirmos o próximo passo. Yara mordeu o lábio, pensando. Um teto sobre a cabeça, comida regular, a chance de um trabalho de verdade. Mas também significava regras, expectativas, a possibilidade de se apegar a algo que poderia perder a qualquer momento. Vou pensar, disse finalmente. Justo. Enquanto isso, que tal conhecer a doutora Cleide? Ela pode explicar melhor as opções disponíveis. Relutante, Yara concordou com um aceno de cabeça. Enquanto seguia Raimundo para dentro da casa, não pôde deixar de notar o olhar calculista que Edinaldo lhe lançou. Uma mistura de desconfiança e algo mais que não conseguiu identificar. A mansão por dentro era ainda mais impressionante, com tetos altos, obras de arte que pareciam custar mais que tudo o que Yara havia visto na vida, e uma atmosfera de riqueza discreta que a fazia sentir-se deslocada em suas roupas simples e gastas. No escritório, uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos crespos presos em um rabo de cavalo e óculos de armação colorida, aguardava. Levantou-se quando entraram, estendendo a mão para Yara com um sorriso profissional. Você deve ser Yara. Sou a doutora Cleide Monteiro, assistente social coordenadora do projeto Acolher. Yara apertou a mão da mulher rapidamente, desconfortável com o contato. O que é esse projeto? É uma iniciativa que ajuda jovens em situação de vulnerabilidade a encontrar moradia temporária e oportunidades de estudo e trabalho, explicou Cleide, indicando as cadeiras para que se sentassem. O Sr. Cardoso é um de nossos principais apoiadores. Raimundo se dirigiu à porta. Vou deixá-las à vontade para conversar. Yara, fique o tempo que precisar. Edinaldo a levará de volta quando terminar. Quando a porta se fechou, Cleide olhou diretamente para Yara. Então você salvou a vida dele. Só fiz o que qualquer um faria. Não, não fez. E é por isso que ele está tão interessado em ajudá-la. Cleide abriu uma pasta sobre a mesa. Gostaria de saber mais sobre você. Onde nasceu, sua família, como acabou nas ruas. Yara cruzou os braços. O que isso importa? Importa porque precisamos entender suas necessidades para poder ajudar adequadamente. Durante a hora seguinte, Yara compartilhou relutantemente fragmentos de sua história, nascida em uma comunidade ribeirinha, criada pela avó após o abandono da mãe, sobrevivendo nas ruas desde os 12 anos quando a avó faleceu. Omitiu as partes mais dolorosas, os traumas que carregava, as noites de fome e medo. Ao final da conversa, Cleide apresentou a proposta. Um quarto no abrigo Acolher, 3 refeições diárias, acompanhamento médico e psicológico, a oportunidade de concluir os estudos
e um trabalho na mansão dos Cardoso durante o dia. Parece bom demais para ser verdade, comentou Yara, a desconfiança ainda presente em sua voz. Entendo sua hesitação, respondeu Cleide com um sorriso compreensivo. Mas às vezes, Yara, a vida nos oferece uma segunda chance. Cabe a nós decidir se vamos aceitá-la ou não. Quando Edinaldo a levou de volta naquela tarde, Yara carregava consigo não apenas a oferta de emprego e moradia, mas também uma sensação inquietante de que havia algo mais por trás da generosidade de Raimundo Cardoso. Algo que ainda não conseguia identificar. 3 dias depois, com uma pequena mochila contendo seus únicos pertences, Yara chegou ao abrigo Acolher, uma casa ampla e bem cuidada no bairro da Prainha, com vista para o encontro dos rios Tapajós e Amazonas. Foi recebida por Cleide, que lhe mostrou seu quarto. Pequeno, mas limpo, com uma cama de verdade, algo que não tinha há anos. Amanhã Edinaldo virá buscá-la às 7 para seu primeiro dia de trabalho, informou Cleide. Descanse bem. Naquela noite, deitada em um colchão que parecia absurdamente macio comparado ao chão duro a que estava acostumada, Yara fitava o teto, incapaz de dormir. A sensação de que algo importante estava acontecendo não a abandonava. Não sabia ainda, mas aquele era apenas o primeiro passo em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Uma jornada que a levaria a descobrir segredos capazes de destruir ou salvar não apenas uma, mas 2 vidas, a sua e a de Raimundo Cardoso. O sol ainda não havia despontado quando Yara acordou sobressaltada, desorientada por um momento ao não reconhecer onde estava. O quarto pequeno, mas confortável do abrigo Acolher parecia surreal após anos dormindo em abrigos improvisados. Levantou-se, aproximando-se da janela para observar o céu que começava a clarear sobre as águas do Tapajós. Santarém despertava lentamente. Ao longe, podia ver as primeiras embarcações cruzando o rio. Pescadores que saíam para o trabalho diário, antes mesmo que a cidade acordasse. O familiar barulho dos motores de popa era reconfortante, talvez a única coisa familiar em sua nova realidade. Yara tomou um banho rápido no banheiro compartilhado do abrigo, ainda se surpreendendo com a água quente, um luxo que havia esquecido, e vestiu as roupas que Cleide havia providenciado para ela, calça jeans básica e uma camiseta branca simples, mas novas. Penteou os cabelos negros e longos, prendendo-os em uma trança única que descia pelas costas. No refeitório, algumas adolescentes já tomavam café da manhã, lançando olhares curiosos na direção dela. Yara pegou um pão com manteiga e uma caneca de café, sentando-se em uma mesa afastada. Não estava acostumada a socializar. Você é a nova, né? A que vai trabalhar na casa do empresário? Perguntou uma menina de aproximadamente 15 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo. Sou, respondeu Yara secamente, esperando desencorajar mais perguntas. Dizem que ele é milionário, que a casa dele parece um palácio. A garota não se intimidou com o tom cortante. Você é sortuda. Yara deu de ombros. Vamos ver. Antes que a conversa pudesse continuar, a buzina de um carro soou do lado de fora. Yara terminou o café em um gole e se levantou. Boa sorte! Gritou a menina quando ela já estava na porta. Edinaldo a esperava no mesmo sedã preto, seu rosto impassível como sempre. Bom dia. Pronta para o primeiro dia? Yara assentiu, entrando no carro silenciosamente. Durante o trajeto, observou a cidade despertando. Mercados começando a abrir, vendedores ambulantes preparando seus tabuleiros, trabalhadores se dirigindo aos seus empregos. Uma vida normal que sempre lhe pareceu tão distante. Quando chegaram à mansão, Dona Nazaré já a esperava na entrada dos fundos, com seu eterno avental branco impecável e o cabelo grisalho firmemente preso. Bom dia, menina, cumprimentou a governanta, seu tom neutro não revelando aprovação nem desaprovação. Vamos começar mostrando suas tarefas. Yara seguiu a mulher pelo interior da casa, tentando memorizar o caminho através dos corredores amplos e bem iluminados. A mansão era ainda mais impressionante à luz do dia. Os móveis de madeira nobre, provavelmente de lei da própria Amazônia, brilhavam sob a luz natural que entrava pelas grandes janelas. Obras de arte que retratavam a paisagem amazônica decoravam as paredes.
algumas parecendo pinturas de artistas locais, outras claramente de mestres consagrados. O Sr. Raimundo gosta de ordem e limpeza, explicava a Dona Nazaré enquanto caminhavam. Sua função principal será me ajudar com a organização da casa, limpeza leve e, ocasionalmente, servir quando há visitas. Entendi, respondeu Yara, prestando mais atenção nos detalhes da casa do que nas palavras da governanta. Seus olhos captavam cada câmera de segurança discretamente posicionada, cada saída possível, cada objeto valioso que poderia ser facilmente subtraído. Não que pretendesse fazê-lo, mas velhos hábitos eram difíceis de abandonar. A rotina diária foi explicada em detalhes: limpeza dos cômodos principais pela manhã, ajuda com o almoço ao meio-dia, organização da biblioteca à tarde. Parecia simples o suficiente. O Sr. Raimundo costuma tomar café da manhã na varanda às 8. Hoje ele pediu que você o servisse, informou Dona Nazaré, conduzindo-a à cozinha. Ele quer falar comigo? Perguntou Yara, subitamente nervosa. Imagino que sim. A governanta começou a preparar uma bandeja com frutas tropicais cuidadosamente cortadas, pão de queijo ainda quente e uma pequena garrafa térmica de café. Ele gosta do café forte sem açúcar. Sirva-o primeiro antes de qualquer outra coisa. Às 8 em ponto, Yara carregava a bandeja até a varanda onde havia encontrado Raimundo pela primeira vez. Ele já estava lá, sentado na mesma cadeira de Vime, lendo o jornal digital em um tablet. O curativo na testa havia sido substituído por um menor, quase imperceptível. Bom dia, Yara, cumprimentou sem levantar os olhos da tela. Pode colocar a bandeja aqui, por favor. Ela obedeceu silenciosamente, colocando a bandeja na mesa ao lado dele. Serviu o café conforme instruído e estava prestes a se retirar quando Raimundo finalmente olhou para ela. Como foi sua primeira noite no abrigo? Boa, respondeu Yara lacônica. Fico feliz. Por favor, sente-se um momento. Hesitante, ela se sentou na cadeira à sua frente, as mãos inquietas sobre o colo. Acho que não fui totalmente claro sobre suas funções aqui, começou Raimundo, deixando o tablet de lado. Sim, você ajudará a Dona Nazaré com a organização da casa, mas tenho outros planos para você. Yara sentiu um frio na barriga. Já havia ouvido histórias suficientes sobre outros planos que homens ricos tinham para garotas em situação vulnerável. Como se lesse seus pensamentos, Raimundo ergueu uma mão em gesto tranquilizador. Não se preocupe, não é nada impróprio. Na verdade, acho que vai gostar. Ele pegou um pequeno embrulho ao lado da cadeira e entregou a ela. Yara abriu com cautela, revelando um smartphone novinho. Este será seu telefone funcional. Já está com meu número e o de Edinaldo na agenda, além do da Doutora Cleide. Também tem acesso à internet e alguns aplicativos que acho que serão úteis. Para quê? Perguntou Yara confusa. Para sua educação. Inscrevi você em um programa de ensino à distância para concluir o ensino médio. Nas tardes de terça e quinta, em vez de trabalhar aqui, terá aulas online na biblioteca do abrigo. Yara olhou para o aparelho em suas mãos como se fosse um objeto alienígena. Fazia anos que não pisava em uma sala de aula. Seu último ano escolar completo havia sido o 7º, antes que a sobrevivência nas ruas se tornasse prioridade. Por que está fazendo isso? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Raimundo a estudou por um momento, seus olhos de mogno revelando uma complexidade que ela não conseguia decifrar. Digamos que estou retribuindo um favor que recebi há muito tempo, respondeu finalmente. Alguém me deu uma chance quando eu não tinha nada, e isso mudou minha vida. Agora estou fazendo o mesmo. Havia algo na história que não soava completamente verdadeiro, mas Yara não conseguia identificar o que. Anos nas ruas haviam afiado sua capacidade de detectar mentiras, e embora não sentisse que Raimundo estivesse mentindo completamente, havia algo que ele não estava revelando. Obrigada, disse, por falta de palavras melhores. Não me agradeça ainda. Espere para ver se vale a pena. Ele sorriu pegando um pedaço de pão de queijo. Agora pode voltar ao trabalho. Dona Nazaré provavelmente está esperando. Durante as semanas seguintes, Yara caiu em uma rotina que, embora estranha a princípio, começou a trazer uma estabilidade que nunca havia conhecido. Acordava cedo, ia para a mansão, trabalhava durante o dia
e retornava ao abrigo à noite. Às terças e quintas passava as tardes estudando na biblioteca do abrigo, descobrindo que ainda era capaz de aprender, apesar dos anos perdidos. Raimundo raramente estava em casa durante o dia, ocupado com seus negócios no centro da cidade. Nos momentos em que se cruzavam, ele sempre perguntava sobre seus estudos, parecendo genuinamente interessado em seu progresso. Suas conversas eram breves, mas de alguma forma significativas. Ele nunca a tratava como uma empregada qualquer, mas como alguém cujas opiniões tinham valor. Foi em uma dessas interações ocasionais, aproximadamente um mês após seu primeiro dia de trabalho, que Yara recebeu um presente inesperado: um par de tênis novos. Notei que os seus estão bastante gastos, comentou Raimundo, entregando-lhe a caixa. Espero que sejam do seu tamanho. Yara agradeceu, genuinamente tocada pelo gesto. Naquela noite, enquanto experimentava os tênis em seu quarto no abrigo, notou algo estranho na sola, um pequeno objeto inserido discretamente no material. Seu instinto de sobrevivência imediatamente soou o alarme. Extraindo o objeto com uma tesoura, descobriu que era um rastreador minúsculo. A raiva e a decepção a consumiram. Então, era isso. Tudo não passava de uma forma elaborada de controle. A generosidade, as oportunidades, tudo tinha um preço. Sua liberdade de ir e vir sem ser monitorada. Na manhã seguinte, Yara chegou à mansão mais cedo que o habitual, determinada a confrontar Raimundo. Encontrou-o na biblioteca, revisando alguns documentos. Bom dia, Yara. Está cedo hoje. Sem responder ao cumprimento, ela jogou o rastreador sobre a mesa. O que é isso? Raimundo olhou para o pequeno dispositivo, então para ela, sem demonstrar surpresa. Um rastreador GPS. Sei o que é. Quero saber por que estava escondido no tênis que me deu. Por segurança. Segurança? Ou para me espionar? Raimundo suspirou, colocando os documentos de lado. Yara, preciso que entenda algo. Não sou apenas um empresário qualquer. Meus negócios me fazem ter inimigos. O que aconteceu comigo no lixão não foi coincidência ou um assalto comum. O que quer dizer? Acredito que fui deliberadamente atacado e deixado para morrer. E quem fez isso pode tentar usar você para me atingir. Yara cruzou os braços, não convencida. Por que alguém se importaria comigo? Porque você me salvou. Porque está vivendo sob minha proteção agora. Isso a torna um alvo potencial. A explicação soava plausível, mas não diminuía a sensação de violação que Yara sentia. Poderia ter me contado, pedido permissão. Você teria aceitado? Provavelmente não. Exatamente. Raimundo se levantou, aproximando-se dela. Foi errado da minha parte. Peço desculpas, não voltará a acontecer. Yara estudou seu rosto, buscando sinais de manipulação, mas encontrou apenas sinceridade, ou uma imitação muito convincente dela. Quem estaria tentando prejudicá-lo? Raimundo hesitou, como se pesasse o quanto deveria revelar. Nos negócios, especialmente na Amazônia, lidamos com interesses poderosos: exportação de madeira, commodities, navios que cruzam fronteiras. Há muito dinheiro envolvido. E onde há dinheiro, há disputa por poder. E você está no meio disso? Inevitavelmente. A resposta era vaga demais para satisfazê-la, mas antes que pudesse insistir, foram interrompidos pela chegada de Edinaldo. Senhor, a reunião com os investidores japoneses começará em 30 minutos. O carro está esperando. Raimundo assentiu, voltando sua atenção para Yara. Continuamos esta conversa mais tarde. Fique com o rastreador, destrua-o, faça o que quiser. Não haverá outros. Depois que ele saiu, Yara permaneceu na biblioteca, o pequeno dispositivo na palma de sua mão, perguntando-se se havia tomado a decisão certa ao aceitar a oferta de Raimundo. A sensação de que havia mais nessa história do que ele estava disposto a revelar crescia a cada dia. O que ela não sabia era que seus instintos estavam absolutamente corretos e que a verdade, quando finalmente viesse à tona, seria mais surpreendente e perigosa do que poderia imaginar. As semanas se transformaram em meses. O inverno amazônico deu lugar gradualmente à estação mais seca, trazendo dias de sol escaldante, entremeados por chuvas rápidas e intensas. Yara se adaptava à sua nova vida com uma cautela que aos poucos cedia espaço para uma rotina confortável.
ainda que nunca abandonasse completamente sua desconfiança instintiva. Em uma tarde particularmente chuvosa, enquanto organizava livros na biblioteca da mansão, Yara foi surpreendida pelo barulho de trovões que sacudiam as janelas. A eletricidade vacilou várias vezes até se apagar completamente. Não era incomum em Santarém. Tempestades frequentemente derrubavam a energia em partes da cidade. A escuridão repentina a fez congelar momentaneamente. Anos nas ruas haviam condicionado seu corpo a entrar em estado de alerta máximo na ausência de luz. Respirou fundo, lembrando-se de onde estava. Segura, protegida. No entanto, seus sentidos permaneciam aguçados, captando cada som, cada movimento de sombras. Foi assim que ouviu o baque surdo vindo do corredor, seguido por um gemido abafado. "Tem alguém aí?" chamou, aproximando-se cautelosamente da porta. Quando seus olhos se adaptaram à penumbra, viu uma forma caída no chão. Raimundo. Ele parecia estar tentando se levantar, apoiando-se na parede sem sucesso. "Senhor Raimundo!" Yara correu até ele, agachando-se ao seu lado. "O que aconteceu?" "Escada", murmurou ele, a voz tensa de dor. Não viu o último degrau no escuro. Yara passou o braço dele sobre seus ombros, ajudando-o a se levantar. Apesar de sua estatura pequena, era surpreendentemente forte. Anos carregando materiais pesados no lixão haviam desenvolvido seus músculos. "Vamos até o sofá", disse, guiando-o lentamente pelo corredor escuro. Quando finalmente o acomodou no sofá da sala de estar, usou a lanterna de seu celular para examiná-lo. Havia um corte na sobrancelha não muito profundo, mas que sangrava bastante. Seu tornozelo direito já começava a inchar. "Preciso chamar uma ambulância." "Não." Raimundo segurou seu pulso, impedindo-a de pegar o telefone. "Não é necessário. Apenas um tropeço tolo. Seu tornozelo está inchando e esse corte pode precisar de pontos. Já passei por coisa pior." Ele tentou sorrir, mas a dor transformou o gesto em uma careta. "Há um kit de primeiros socorros no banheiro do corredor. E gelo na cozinha." Relutante, Yara concordou. Buscou o kit e uma bolsa de gelo, retornando para cuidar dos ferimentos. Enquanto limpava o corte com antisséptico, não pôde deixar de notar o quanto a situação era ironicamente inversa ao seu primeiro encontro. Agora era ela quem o socorria em sua própria casa. "Parece que estamos quites", comentou Raimundo, como se lesse seus pensamentos. "Ainda não. Você me deu um teto, comida, educação. Um corte e um tornozelo torcido não pagam isso." "Não é uma questão de pagamento, Yara." A sinceridade em sua voz a fez parar por um momento, olhando diretamente em seus olhos. Havia algo ali. Uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes no sempre controlado empresário. "Por que está fazendo tudo isso por mim?" perguntou, a pergunta que a atormentava desde o início, finalmente escapando. Raimundo ficou em silêncio por um longo momento. A única iluminação vindo da lanterna do celular de Yara, criando sombras dramáticas em seu rosto. "Você me lembra alguém", disse finalmente. "Alguém que perdi há muito tempo." A resposta era vaga, mas havia uma dor genuína em sua voz que Yara reconheceu imediatamente. Era o som de um luto profundo, algo que ela conhecia bem demais. "Quem?" "Minha filha", respondeu ele, tão baixo que ela quase não ouviu. "Ana Maria. Ela teria sua idade agora." "O que aconteceu com ela?" "Um acidente de barco. Estávamos atravessando para a outra margem do Tapajós durante uma tempestade. O barco virou." Raimundo fechou os olhos, como se a memória fosse física demais para suportar. "Consegui agarrar minha esposa, Teresa, mas a correnteza levou Ana. Nunca encontramos o corpo." Yara sentiu um nó na garganta. De repente, muitas coisas faziam sentido. O interesse súbito em ajudá-la, a educação, os presentes. Não era apenas gratidão por tê-lo salvado. Era uma tentativa de preencher um vazio, de ajudar alguém que poderia ter sido sua filha em outra vida. "Sinto muito", disse, sem saber o que mais dizer. "Foi há 8 anos." Raimundo abriu os olhos novamente, um sorriso triste se formando em seus lábios. Teresa não suportou a perda. Adoeceu e partiu 6 meses depois. Os médicos chamaram de pneumonia, mas sei que foi de coração partido. Yara terminou de limpar o corte em silêncio, processando a revelação.
Por fim, colocou um curativo e envolveu o tornozelo com uma bandagem de compressão, colocando a bolsa de gelo sobre ele. Deve manter o pé elevado, instruiu. E provavelmente deveria tirar uma radiografia amanhã só para garantir que não há fraturas. Obrigado, doutora, brincou Raimundo, numa clara tentativa de aliviar o clima. Nesse momento, luzes de lanternas dançaram pelo corredor e Dona Nazaré apareceu na porta, seguida por Edinaldo. Senhor, o que aconteceu? A governanta se apressou até eles, claramente alarmada. Apenas um pequeno acidente na escada, Nazaré. Nada grave. Iara já cuidou de tudo. Edinaldo lançou um olhar avaliador para Iara, uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Devemos chamar o Dr. Mateus? Não é necessário. Amanhã, talvez, para uma radiografia do tornozelo. Por hoje, só preciso de descanso. Vou ajudá-lo a subir para o quarto, ofereceu Edinaldo, aproximando-se. Na verdade, interrompeu Raimundo, acho melhor ficar no sofá da sala de TV esta noite. Subir e descer escadas não parece prudente no momento. Como preferir. Vou preparar o sofá. Dona Nazaré saiu apressadamente. Edinaldo permaneceu parado, sua expressão fechada. Os gerentes ligaram várias vezes. A energia caiu em toda a área portuária. Há decisões que precisam ser tomadas. Pode lidar com isso, Edinaldo. Confio em você. Um brilho estranho passou pelos olhos do assistente. Claro, senhor. Como sempre. Depois que todos se retiraram, deixando Raimundo confortavelmente instalado no sofá da sala de TV, com um interfone ao alcance, caso precisasse de algo durante a noite, Iara ficou para trás um momento. Obrigado novamente, disse ele. Não apenas por hoje, mas por aquele dia no lixão. Talvez o destino tenha nos colocado um no caminho do outro por uma razão. Iara assentiu, ainda desconfortável com a ideia de que parte de sua aceitação na casa se devia à semelhança com uma garota falecida. Boa noite, senhor. Iara, chamou ele quando ela já estava na porta. Por favor, quando estivermos sozinhos, me chame de Raimundo. Foi um pequeno gesto, mas significativo, uma mudança sutil na dinâmica entre eles, uma oferta de proximidade que ia além da relação empregador-empregada. Boa noite, Raimundo, respondeu ela, testando o nome em sua língua. No caminho de volta para o abrigo, no carro dirigido pelo motorista particular de Raimundo, Edinaldo havia ficado na mansão para lidar com as emergências da empresa, e Iara refletia sobre os eventos do dia. A revelação sobre Ana Maria explicava muito, mas não tudo. Ainda havia algo na história de Raimundo, na dinâmica da casa, na atitude de Edinaldo, que não se encaixava perfeitamente. Iara, com seu instinto aguçado por anos observando pessoas para sobreviver, não conseguia ignorar a sensação de que havia muito mais a descobrir sob a superfície daquela mansão, à beira do Tapajós. O incidente da queda criou uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica entre Iara e Raimundo. Nos dias que se seguiram, ele a tratava com uma familiaridade que não havia antes, convidando-a para tomar café com ele pela manhã, perguntando sua opinião sobre livros, compartilhando histórias de suas viagens pelo mundo. Para Iara, era desconcertante. Parte dela apreciava o tratamento mais humano, a chance de ser vista como pessoa e não apenas como uma empregada ou um projeto de caridade. Outra parte permanecia cautelosa, lembrando-se constantemente que essa proximidade era, pelo menos parcialmente, baseada em uma substituição, ela como um eco da filha perdida. Uma manhã, aproximadamente 3 meses após sua chegada à mansão, Raimundo a surpreendeu com um convite inesperado. Estou organizando um churrasco beneficente aqui na propriedade no próximo sábado, comentou enquanto folheava o jornal na varanda, para arrecadar fundos para o abrigo acolher. Gostaria que você ajudasse a organizar. Eu? Iara parou de servir o café, surpresa. Não sei nada sobre organizar eventos. Exatamente por isso, será uma ótima experiência de aprendizado. Dona Nazaré supervisionará, claro, mas quero que você lidere. Considere parte de sua educação prática. Não sei se estou pronta para isso. Raimundo baixou o jornal, olhando-a diretamente. Iara, nos últimos meses, você demonstrou uma capacidade de adaptação e aprendizado notável. Terminou metade do ensino médio em tempo recorde.
Aprendeu a usar sistemas de computador que nunca havia visto antes. Organizou minha biblioteca melhor do que qualquer bibliotecário profissional já fez. Ele sorriu, aquele sorriso raro que parecia iluminar todo o seu rosto. Confio em você. As 3 simples palavras a atingiram com uma força que não esperava. Confiança. Algo que nunca havia experimentado verdadeiramente, nem oferecido, nem recebido. Nas ruas, confiança era uma fragilidade que poderia custar sua sobrevivência. Vou fazer o meu melhor, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma com a decisão. Os dias seguintes foram uma turbilhão de atividade. Yara trabalhava com Dona Nazaré na organização do evento, aprendendo sobre logística, decoração, menu, lista de convidados, um universo completamente desconhecido para ela. Para sua surpresa, descobriu que tinha talento natural para a organização e uma habilidade inata de prever problemas antes que surgissem. Você tem bom olho para detalhes, comentou Dona Nazaré enquanto revisavam a lista de fornecedores. Isso é raro. Vindo da sempre reservada governanta, era um elogio e tanto. Nos meses de convivência, Yara havia aprendido a respeitar a mulher mais velha, que inicialmente parecia fria, mas que demonstrava sua afeição através de pequenos gestos, um doce típico deixado ao lado de seu prato, uma blusa nova que não servia mais e que coincidentemente era exatamente do tamanho de Yara. No dia do evento, a mansão se transformou. Uma grande tenda foi erguida no jardim que descia até a margem do Tapajós. Mesas decoradas com arranjos de flores da Amazônia foram dispostas com vista para o rio. Um grupo de músicos locais tocava carimbó e outros ritmos regionais, criando uma atmosfera festiva. Yara circulava pelo evento com uma prancheta, verificando cada detalhe, resolvendo pequenas crises. Um garçom que não apareceu, um arranjo de flores que caiu, um convidado com alergia alimentar não prevista. Vestia um conjunto simples, mas elegante, que Raimundo insistira em comprar especialmente para a ocasião. E pela primeira vez em muito tempo, sentia-se quase pertencendo àquele mundo. Foi durante o evento que ela notou algo estranho. Edinaldo, sempre tão controlado e profissional, parecia inquieto. Movia-se nervosamente entre os convidados, conversando em voz baixa com algumas pessoas que Yara nunca havia visto antes. Em determinado momento, ela o flagrou em uma discussão tensa com um homem de terno escuro, perto da margem do rio, longe dos outros convidados. Curiosa, aproximou-se discretamente, fingindo verificar a decoração nas mesas próximas. Já está demorando demais, dizia o homem desconhecido. Os investidores estão impacientes. Estou cuidando disso, respondeu Edinaldo, a voz tensa, mas ele está cada vez mais desconfiado desde o incidente. Foi sua incompetência que causou aquilo. Era para ser limpo e rápido. Como eu poderia prever que uma garota de rua o encontraria antes que fosse tarde demais? Yara congelou, a menção a ela enviando um arrepio por sua espinha. Estavam falando do dia em que encontrou Raimundo no lixão? E agora ele a trouxe para dentro de casa. Genial, Edinaldo, realmente genial. Ela não é problema. Apenas uma garota ingênua deslumbrada com o mundo dos ricos. A descrição a feriu mais do que gostaria de admitir, mas manteve a compostura, continuando a fingir que arrumava guardanapos. E espero que esteja certo, concluiu o homem misterioso. Não podemos esperar muito mais. O prazo é o fim do mês ou teremos que tomar medidas mais definitivas. Edinaldo assentiu, olhando ao redor nervosamente. Yara rapidamente se afastou antes que pudesse ser vista. Durante o resto do evento, sua mente trabalhava freneticamente, tentando processar o que havia escutado. O incidente só poderia ser a agressão que levou Raimundo ao lixão. E Edinaldo estava envolvido. Mas qual era o plano? O que queriam de Raimundo? E o que significavam medidas mais definitivas? Ao final da noite, quando o último convidado partiu e a equipe de limpeza começava a desmontar a estrutura, Raimundo a chamou para um brinde privado na varanda. Edinaldo e Dona Nazaré também estavam presentes. Ao sucesso absoluto do evento, disse Raimundo, erguendo uma taça de champanhe, graças em grande parte à nossa Yara. Dona Nazaré sorriu com aprovação, erguendo sua própria taça. Edinaldo apenas assentiu, seu sorriso não alcançando os olhos. Obrigada, respondeu Yara, desconfortável com o elogio,
e ainda mais com a presença de Edinaldo após o que havia ouvido. Foi um trabalho em equipe. Modesta como sempre, comentou Raimundo. O evento arrecadou o dobro do esperado para o abrigo. A doutora Cleide está exultante. Isso é maravilhoso, disse Yara, forçando um sorriso, enquanto sua mente continuava processando a conversa que havia testemunhado. Deveria contar a Raimundo? Mas e se estivesse interpretando tudo errado? Se Edinaldo descobrisse que ela o ouviu, poderia ser perigoso. Precisava de mais informações antes de fazer qualquer acusação. Yara? A voz de Raimundo a trouxe de volta ao presente. Está tudo bem? Sim, só cansada, respondeu rapidamente. Foi um dia longo. Claro, Edinaldo pode levá-la de volta ao abrigo agora. A ideia de ficar sozinha em um carro com Edinaldo, após o que havia descoberto, a aterrorizava. Na verdade, se não se importa, gostaria de ajudar com os últimos detalhes aqui antes de ir. Nonsense. Você trabalhou o suficiente por hoje. Vá descansar. Raimundo se virou para seu assistente. Edinaldo, por favor. Sem opção, Yara seguiu Edinaldo até o carro. Durante todo o trajeto, manteve-se pressionada contra a porta o mais longe possível dele, fingindo olhar pela janela para evitar conversa. Sua mente elaborava planos de fuga caso ele tentasse algo. Mas Edinaldo permaneceu silencioso, exceto por um breve comentário quando chegaram ao abrigo. Você fez um bom trabalho hoje. Raimundo está impressionado com você. O tom era neutro, mas havia algo por trás, uma avaliação, como se ele estivesse tentando determinar o quanto ela representava uma ameaça. Obrigada pela carona, respondeu Yara, saindo rapidamente do carro. Naquela noite, deitada em sua cama no abrigo, revivia a conversa ouvida dezenas de vezes. O incidente no lixão não havia sido acidental. Edinaldo estava envolvido de alguma forma, e havia um prazo, o fim do mês, para algo que ela não compreendia. Uma coisa estava clara. Raimundo estava em perigo, provavelmente sem nem mesmo saber, e por alguma razão, Yara se importava o suficiente para se sentir responsável por alertá-lo. Mas como fazê-lo sem provas? Como acusar o homem em quem Raimundo mais confiava, seu braço direito há décadas? Enquanto o sono finalmente a reivindicava, Yara tomou uma decisão. Precisava de provas. E para isso, teria que fazer algo que havia prometido a si mesma nunca mais fazer, desde que aceitou a oferta de Raimundo. Teria que se infiltrar em lugares onde não era convidada, procurar informações escondidas, arriscar a segurança que havia construído. O leve ronco do ventilador de teto era o único som no escritório de Raimundo Cardoso às 2 da manhã. Yara movia-se como uma sombra entre as estantes de mogno e a grande mesa de madeira maciça. Seus dedos ágeis examinando pastas e gavetas com uma habilidade nascida de anos nas ruas, onde abrir fechaduras e encontrar coisas escondidas podiam significar a diferença entre comer ou passar fome. Havia planejado cuidadosamente. Sabia que aos domingos a segurança da mansão era reduzida, com apenas um guarda no portão principal e as câmeras de segurança funcionando automaticamente. Sabia também que Raimundo tinha um jantar de negócios em Belém e só retornaria na manhã seguinte. Era sua chance. Entrar na propriedade foi surpreendentemente fácil para alguém que conhecia cada centímetro do jardim e os pontos cegos das câmeras. A chave reserva que Dona Nazaré guardava na cozinha para emergências deu a Yara acesso à casa. Agora estava no coração do império de Raimundo Cardoso, buscando qualquer coisa que pudesse confirmar suas suspeitas sobre Edinaldo. Vamos lá, murmurou para si mesma, ligando a pequena lanterna que trouxera. Tem que haver algo aqui. Concentrou-se primeiro nas pastas mais recentes sobre a mesa. Contratos, relatórios financeiros, planos de expansão portuária, nada que parecesse suspeito à primeira vista. Mas quando abriu a segunda gaveta à direita, encontrou algo interessante. Uma pasta marcada simplesmente como Projeto Orion. Dentro, encontrou contratos com nomes de empresas que nunca tinha ouvido falar. Amazônia Global Trading, Terra Nova Investimentos, Pará Exportações Limitada. Os documentos estavam cheios de termos técnicos e números, mas o que chamou sua atenção foram as assinaturas. Todas supostamente de Raimundo, mas havia algo estranho nelas. Graças à sua memória fotográfica,
Yara havia memorizado a assinatura de Raimundo depois de vê-la em diversos documentos da casa. Estas eram diferentes, sutilmente, mas diferentes. A pressão da caneta, a inclinação de certos traços, a velocidade com que a assinatura parecia ter sido feita. Eram falsificações. Fotografou cada página com seu celular, tentando capturar os detalhes mais importantes. Foi quando ouviu o suave clique da porta da frente se abrindo. Congelou, o coração martelando no peito. Não deveria haver ninguém em casa a essa hora. Rapidamente, guardou a pasta exatamente como a encontrara e apagou a lanterna. Havia uma porta lateral no escritório que levava a um pequeno depósito, sua melhor chance de esconder-se. Mal havia fechado a porta do depósito quando ouviu vozes se aproximando do escritório. Reconheceu imediatamente. Edinaldo e o mesmo homem misterioso da festa. "Tem certeza que não há ninguém aqui?" perguntava o desconhecido. "Absoluta. Raimundo está em Belém. A governanta foi visitar a irmã em Alenquer e os outros empregados não dormem na propriedade." Através de uma fresta na porta, Yara podia ver os dois homens entrando no escritório. Edinaldo acendeu apenas o abajur da mesa, mantendo a iluminação mínima. "Então, o que descobriu?" perguntou o homem de terno escuro, sentando-se na cadeira que geralmente era ocupada por Raimundo. "Ele assinou os documentos de transferência para o Terminal Norte, mas ainda está relutante com a venda das propriedades ribeirinhas. Isso não é aceitável. Precisamos de todo o pacote. Estou trabalhando nisso. Ele tem uma ligação emocional com aquelas terras. Foi onde cresceu, onde conheceu a esposa." O homem soltou um suspiro exasperado. "Sentimentalismo é luxo que não podemos nos dar, Edinaldo. Os chineses não vão esperar para sempre. Se não consolidarmos todos os terrenos logo, perderemos o acordo do porto." Edinaldo se inclinou sobre a mesa. "Tenho um plano. Se pudermos mostrar que as comunidades ribeirinhas estão favoráveis à venda, que serão adequadamente compensadas e realocadas, talvez possamos convencê-lo." "E estão?" Um sorriso frio cruzou o rosto de Edinaldo. "Claro que não. Mas Raimundo não precisa saber disso. Já temos os líderes comunitários no bolso. Vamos forjar algumas atas de reunião, coletar algumas assinaturas. Ele nunca verificará pessoalmente. E, se verificar, não verificará. Confia em mim para lidar com essas questões." O homem de terno se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o Tapajós, agora apenas uma faixa escura na noite. Sua tentativa anterior de tirá-lo do caminho não funcionou. Não podemos arriscar outro fracasso. Yara prendeu a respiração. Ali estava a confirmação. Edinaldo havia orquestrado o ataque a Raimundo. "Aquilo foi um erro de cálculo", respondeu Edinaldo, a voz tensa. "Os homens que contratei eram amadores. Desta vez, se for necessário, faremos diferente." "Espero que não seja necessário. Prefiro que ele assine voluntariamente. Menos complicações. Darei a ele um ultimato esta semana. Se não funcionar..." O homem ergueu a mão, interrompendo-o. "Não quero saber os detalhes. Apenas resolva." Eles continuaram discutindo planos e estratégias por mais alguns minutos. Yara permaneceu imóvel, mal ousando respirar, absorvendo cada palavra. Finalmente, os dois homens saíram do escritório. Ela esperou quase 20 minutos, certificando-se de que haviam deixado a casa, antes de sair de seu esconderijo. Com o coração ainda acelerado, deslizou para fora da mansão, tomando o mesmo caminho discreto que havia usado para entrar. A noite amazônica a engoliu, o ar quente e úmido enchendo seus pulmões enquanto corria silenciosamente pela propriedade até alcançar a rua. De volta ao abrigo, trancada em seu quarto, examinava as fotos que havia tirado. O projeto Orion parecia ser um plano para vender enormes extensões de terra à beira do Tapajós, incluindo comunidades ribeirinhas tradicionais para investidores estrangeiros interessados em construir um megaporto. As falsificações da assinatura de Raimundo indicavam que Edinaldo estava autorizando negócios sem o conhecimento do chefe. O ataque que levou Raimundo ao lixão havia sido uma tentativa de eliminá-lo. E agora, Edinaldo planejava dar a ele um ultimato, com consequências potencialmente fatais se não fosse atendido. Yara passou a noite em claro, debatendo-se com um dilema angustiante. Precisava alertar Raimundo,
Mas como fazê-lo acreditar nela? Edinaldo era seu braço direito há décadas, sua pessoa de confiança, enquanto ela era apenas uma garota de rua que ele havia recolhido por caridade, ou nostalgia, ou culpa. Ela ainda não tinha certeza da motivação real. As fotos eram evidência, mas revelariam que ela havia invadido o escritório de Raimundo durante a noite. Uma violação de confiança que poderia facilmente anular qualquer crédito que tivesse construído nos últimos meses. Por outro lado, não fazer nada significaria deixar Raimundo em perigo mortal. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e a decisão tomada, Yara chegou à mansão mais cedo que o habitual. Raimundo já estava de volta de Belém, tomando café na varanda como de costume. Quando a viu, sorriu, mas o sorriso desapareceu rapidamente ao notar sua expressão. Aconteceu alguma coisa? Yara respirou fundo. Precisamos conversar. Em particular, Raimundo franziu o senho, mas assentiu, indicando a cadeira à sua frente. Dona Nazaré está na cozinha e Edinaldo ainda não chegou. Estamos sozinhos. É sobre Edinaldo, começou ela, sentindo a boca seca. Acho que ele está traindo sua confiança. Uma sombra passou pelo rosto de Raimundo. Essa é uma acusação séria, Yara. Baseada em quê? No que ouvi. E vi. Ela hesitou, sabendo que o próximo passo poderia mudar tudo. Na festa beneficente, ouvi Edinaldo conversando com um homem que nunca tinha visto antes. Estavam falando sobre um incidente, seu ataque no lixão. Raimundo a estudou intensamente, sem interromper. E ontem à noite, continuou ela, decidindo revelar tudo. Entrei no seu escritório. Sei que não deveria ter feito isso, mas precisava ter certeza antes de falar com você. Você invadiu minha casa? A voz dele era perigosamente calma. Sim. E encontrei isso. Yara pegou o celular mostrando as fotos que havia tirado. Documentos do projeto Orion com falsificações da sua assinatura. E depois, Edinaldo apareceu com o mesmo homem da festa. Ouvi toda a conversa deles. Raimundo pegou o celular examinando as imagens com expressão indecifrável. Continue. Yara relatou tudo o que havia testemunhado. Os planos para forçar a venda das terras ribeirinhas, a confissão sobre o ataque anterior, a menção a um ultimato com consequências potencialmente letais. Quando terminou, um silêncio pesado caiu entre eles. Raimundo devolveu o celular, seu rosto uma máscara de controle absoluto. Você entende o que está fazendo, Yara? Está acusando o homem que trabalha comigo há 20 anos, que me ajudou a construir tudo isso, de tentar me matar. Sei como parece, por isso precisava de provas. Fotografias borradas de documentos que você roubou do meu escritório dificilmente são provas conclusivas. Yara sentiu um frio no estômago. Você não acredita em mim. Raimundo se levantou, caminhando até a balaustrada da varanda, observando o Tapajós por um longo momento. Quando se virou, havia uma expressão em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Uma mistura de decepção e algo mais complexo que não conseguia identificar. Por que faria isso, Yara? Por que arriscar tudo o que construímos nesses meses? O abrigo, a educação, seu futuro? Por que me importo com você? A resposta explodiu de seus lábios antes que pudesse contê-la. Por que não posso ficar parada sabendo que está em perigo? Algo suavizou no olhar de Raimundo. Sei que suas intenções são boas, mas Edinaldo, ele é como um irmão para mim. Esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando perdi Ana Maria e Teresa, foi ele quem me impediu de sucumbir ao desespero. As pessoas mudam, argumentou Yara, desesperada para fazê-lo entender. Ou talvez nunca tenham sido quem pensávamos que eram. Raimundo retornou à mesa, sentando-se pesadamente. Preciso pensar sobre isso. Enquanto isso, seria melhor se você ficasse no abrigo por alguns dias.